Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Economia 360. Reinaldo Caféu, descomplicando a economia. Informações, mercado financeiro, agronegócios, finanças pessoais, tudo sobre economia. Com análises e comentários em linguagem simples e descomplicada. Economia 360. Apresentação, economista Reinaldo Caféu. A política fiscal frouxa tem sido um tema de debate entre os agentes econômicos nos últimos anos. A política fiscal refere-se à política tributária e política de gastos. Considera-se a política frouxa quando os gastos públicos superam o nível de arrecadação tributária. A lógica é estimular a economia. Embora essa abordagem possa parecer atraente no curto prazo, ela pode ter consequências negativas graves em longo prazo. Quando um governo adota uma política fiscal frouxa, ele está essencialmente injetando mais dinheiro na economia, o que pode levar a um aumento da demanda agregada. Isso, por sua vez, pode estimular a produção e o emprego, pelo menos inicialmente. No entanto, se a política fiscal não for acompanhada de medidas de controle de inflação, o aumento da demanda pode levar a pressões inflacionárias. E é aqui que entra a política monetária. Para controlar a inflação, os bancos centrais podem aumentar a taxa de juros, tornando o crédito mais caro e reduzindo a demanda agregada. No entanto, essa medida pode ter efeitos colaterais negativos, como reduzir o crescimento econômico e aumentar o desemprego. A relação de causa e efeito entre política fiscal frouxa e política monetária é clara. Quando a política fiscal é frouxa, a política monetária precisa ser restritiva para controlar a inflação. Isso pode levar a uma situação em que a economia é constantemente submetida a altos e baixos, com a política fiscal estimulando o crescimento e a política monetária tentando conter a inflação. Além disso, a política fiscal frouxa pode levar ao aumento da dívida pública, o que pode tornar mais difícil para o governo financiar suas atividades no futuro. Isso pode levar a uma perda de confiança dos investidores e uma crise da dívida soberana. Investidores exigirão taxa de juros mais elevada para comprar títulos da dívida pública. A política fiscal frouxa pode parecer uma solução fácil para estimular a economia, mas ela pode ter consequências negativas graves em longo prazo. É importante que os governos adotem uma abordagem mais prudente e sustentável em relação à política fiscal para evitar a necessidade de medidas drásticas da política monetária no futuro. Além disso, também é fundamental que os bancos centrais mantenham a independência e a credibilidade para implementar políticas monetárias eficazes e controlar a inflação, como está sendo feito no Banco Central brasileiro de maneira até surpreendente, à medida que havia muita dúvida em relação à equipe que está lá hoje no Banco Central. Nesse contexto, fica evidenciado que o papel do Banco Central está claro: utilizar a política monetária para corrigir e frear a política fiscal frouxa adotada pelo governo federal. Fica aí a mensagem que o Banco Central, dada a sua independência e a sua autonomia, tem garantido a credibilidade necessária. O governo federal acelera e o Banco Central é obrigado a frear. Qual é o problema? Em algum momento, esse veículo pode ter problema. Eu sou o economista Reinaldo Caféu, seja muito bem-vindo à edição 42 do Economia 360. O Economia 360 tem o patrocínio de Serve Todos, Supermercados, Pascoaloto, Serviços Financeiros, Euro 17, nós fortalecemos a sua vida financeira. Temos o apoio da Ótica Diniz para fazer você feliz, Seguro Saúde é Primo Seguros, Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e região. WhatsApp 3208-0003. São parceiros do Economia 360, o Novo Termas de Piratininga e Padaria Duque. Quer manter contato lá? O WhatsApp é 3879-4900.
Os trabalhos técnicos são de Leandro Zacarin, a coordenação das redes sociais de Gustavo Cândido e registrando as participações da nossa audiência a cargo de Marcos Cafeu. Excepcionalmente, nesse sábado, nosso programa está gravado, é um programa inédito, mas gravado. No próximo, a gente volta com a participação da nossa audiência. Vamos aos destaques da edição de hoje. Inflação para quem tem mais de 60 anos segue acima da inflação oficial. Produção industrial recua 0,4%. Mulheres ganham 21,2% a menos do que os homens. Banco Central mantém a taxa de juros em 15% ao ano. Os cuidados ao alugar um apartamento. Novas marcas de sabor café são retirados do mercado. Preço do ovo em queda. Porco de R$20 mil escapa e é abatido pelo vizinho. Entenda a lógica econômica, metas econômicas e instrumentos de política monetária. Saiba qual a diferença, ou melhor, qual é o impacto no seu bolso da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.350 por mês. Na agenda econômica da próxima semana, destaque para a divulgação da ata do Copom e a inflação oficial do Brasil. E na entrevista do dia eu recebo o Leandro Rosa, ele é especialista em investimento e CEO da GR Capital. Nós vamos falar como é que ficam as aplicações financeiras, o custo do capital com a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano. Bom, você sabe, né? O Economia 360 é o nosso encontro de todos os sábados, das 7 às 8h30 da manhã, e nesse momento estamos ao vivo no YouTube de Reinaldo Cafeu Economista e também na 96 FM Bauru. E você pode acompanhar também no Facebook de Reinaldo Cafeu Economista. Perdeu qualquer conteúdo, você tem lá no canal, no YouTube, a possibilidade de rever o nosso programa. E aproveite, ao visitar o YouTube, faça assinatura, tanto no canal da 96 FM Bauru, como do Reinaldo Cafeu Economista. E falando em finanças, você sabe que educação financeira é importante. E quem me acompanha sabe disso, né? E ela começa com uma escolha simples. Claro que eu estou falando de negociar as suas dívidas. E tem como fazer isso sem sair de casa com o Pagou Fácil. Você entra no site, consulta seu CPF e fecha seu acordo em condições que cabem no seu bolso, do seu jeito, no seu tempo. Pegou o celular, negociou, resolveu, pronto. Acesse pagoufácil.com.br para quitar suas dívidas e ficar tranquilo e tranquila sempre. Pascoaloto Serviços Financeiros. E olha só, a inflação entre os consumidores com 60 anos ou mais, chamado 60+, essa inflação segue acima da média geral e ampliou a diferença ao longo do ano. O índice de preços ao consumidor da terceira idade, é chamado de IPC 60+, que é calculada pela FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, registrou alta de 0,35% no mês de outubro, enquanto o IPC, que é o geral, avançou 0,27% no mesmo período. Ou seja, a inflação para todo mundo foi de 0,27% e quando faz o recorte para o perfil de consumo de quem tem 60 anos ou mais, ficou em 0,35%. Neste ano, o IPC 60+, soma 3,8% de inflação contra 3,3% do índice geral. Além disso, no acúmulo dos últimos 12 meses, a diferença se mantém. 5,31% para o IPC 60+, frente a 4,86% do IPC geral. Segundo o levantamento, a alimentação e despesas pessoais puxaram a inflação entre os 60+ no último mês. A alimentação subiu 0,52% e as despesas pessoais cresceram 0,44%. Entre os itens que mais subiram em outubro estão a batata, com 11,2%, o tomate, que subiu 9,9%, excursão, que é muito utilizado pelo 60+, cresceu 4,9%, o cimento subiu 4,1% e o gás de botijão subiu 2,08%. No entanto, a saúde continua sendo o principal item sobre o orçamento desse público que tem mais de 60 anos.
A alta acumulada é de 8,02% nesse ano e 9,3% nos últimos 12 meses. Vejam que a inflação está na casa dos 3,8% em 12 meses, nesse ano, e os planos de saúde acima de 8%. E o Guilherme Moreira, que é coordenador do índice, do IPC 60+, ele disse o seguinte, a alta dos custos com saúde pesa mais para quem ganha 60 anos ou mais. Esse grupo é naturalmente mais exposto a variações de preços de medicamentos, planos e serviços médicos, o que acaba fazendo com que aumentos como esses impactem diretamente o orçamento nessa faixa etária. Entre os produtos que ganharam destaque pelas quedas em outubro estão a abobrinha, que caiu 11,7%, o arroz caiu 4,3%, o queijo mussarela, redução de 3,3%, leite longa-vida, queda de 1,5% e o café em pó, 1,37% de queda. Então, se você está na faixa dos 60+, saiba que a inflação para você, puxada principalmente pelos planos de saúde, está muito acima da inflação normal. O que fazer para driblar isso? Pesquisar preços, negociar com a operadora, buscar alternativas a esses custos mais elevados. E a produção industrial desacelera no Brasil. Ela voltou a mostrar fraqueza em setembro, que é o último dado disponível, depois de um breve respiro no mês de agosto, sob o impacto das tarifas americanas e mantendo a falta de tração que vem marcando grande parte do ano para o setor em meio à política monetária restritiva. Nós estamos falando aqui de juros elevados, a indústria está sentindo isso, né? Começa lá no varejo, o varejo vende menos, demanda menos da indústria e ela tem a queda no nível de atividade econômica. A indústria registrou em setembro um recuo de 0,4% na produção, comparando com o mês de agosto deste ano, e esses dados são do IBGE. No mês de agosto, a produção industrial havia registrado a alta de 0,7%, em dado revisado pelo IBGE, com avanço de 0,8% no avanço anterior. A política monetária restritiva, ou seja, uma taxa Selic a 15%, deve seguir alta e ela tem pesado muito. E também o tarifaço nos Estados Unidos sobre produtos brasileiros teve impacto negativo na produção brasileira. De acordo com o IBGE, 12 das 25 atividades industriais apresentaram queda de produção em setembro. As principais quedas foram de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, caíram 9,7%, as indústrias extrativas caíram 1,6%, veículos automotores, reboques e carrocerias tiveram queda de produção de 3,5%. Só para você ter uma ideia, a soma desses setores juntos representa 23% do total da indústria brasileira. E tem ainda queda nos bens de consumos duráveis, uma queda de 1,4%, e os bens intermediários caíram 0,4%. São sinais de fraqueza da economia, demonstrando que essas projeções que nós estamos fazendo de desaceleração no terceiro trimestre, que deve também trazer no quarto trimestre, é verdadeira. É a política monetária alta, controla a inflação de um lado, mas traz baixo crescimento econômico do outro lado. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando mais de economia. Inclusive, no próximo bloco, eu vou trazer essa notícia de que as mulheres, infelizmente, estão recebendo 21,2% em média a menos do que os homens para exercer as mesmas funções. A gente repercute isso depois do intervalo. Até já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. Nosso encontro de todos os sábados para descomplicarmos a economia, passarmos a limpo também os fatos econômicos e projetar o que pode acontecer na próxima semana.
Bom, e nesse bloco quero começar falando do Serve Todos, hein? Eu sou uma pessoa que adora começar o dia com um pãozinho fresquinho e por isso o Serve Todos se tornou meu lugar favorito. A padaria do Serve Todos abre às 7 horas da manhã e posso garantir que o aroma de pão quentinho me faz sentir como se o meu dia já tivesse começado na melhor forma possível. Lembrando que o Serve Todos tem lojas em Pirajuí, Reginópolis, Garça, Presidente Alves e Acanga e agora também aqui na cidade de Bauru. Fica ali na Avenida Afonso José Aiello, 2341, na Vila Aviação, próximo ao Világio Mal. E olha só que legal, você pode receber diariamente as novidades no seu WhatsApp, as ofertas do dia. Anota aí, salva no seu celular, ó. 14 é o código de área, 981 46 80 31. 981 46 80 31. Serve Todos Supermercados. Bom, como eu falei no bloco anterior, tem uma estatística que não é nada animadora para as mulheres. As mulheres recebem 21,2% menos do que os homens na comparação entre os empregados no setor privado do país. Os dados são do Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, que foi divulgado, ou os dados foram divulgados, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. As informações fazem parte do Relatório Anual de Informações Sociais, a RAIS, que essas informações analisaram aproximadamente 54 mil empresas com 100 ou mais empregados, considerando o período entre o segundo semestre de 2024, do ano passado, e o primeiro semestre desse ano, portanto, dados muito recentes. A desigualdade salarial tem piorado desde o início da série histórica. O primeiro relatório, publicado em março do ano passado, a diferença era de 19,4%. No segundo, que foi em setembro do ano passado, essa diferença saiu de 19,4% para 20,7%, ou seja, 20,7% das mulheres elas ganhavam menos do que os homens. Já o terceiro, divulgado em abril, registrou uma diferença de 20,9, ou seja, 19,4%, 20,7%, 20,9% e agora, fechando o semestre, 21,2%. E os dados acabam reforçando o que já tinha sido indicado no último censo do IBGE. Mesmo as mulheres tendo maior escolaridade, elas seguem recebendo cerca de 20% a menos que os homens. O levantamento feito pelo Ministério do Trabalho avaliou mais de 19 milhões e 400 mil vínculos empregatícios, dos quais 41,1% são de mulheres e 58,9% de homens. A remuneração média das mulheres é de R$ 3.908,76, enquanto a remuneração dos homens chega a R$ 4.958,43. Então, reforçando, hein? Mulheres ganham na média R$ 3.908, vou arredondar, R$ 3.908, e os homens R$ 4.958. O número de mulheres empregadas nas grandes empresas subiu de 7 milhões e 200 mil em 2023 para 8 milhões agora nesse ano, o que eleva a participação das mulheres cerca de 40% para 41,1%. No entanto, a massa de rendimento das mulheres representa apenas 35% do total. Se a massa de rendimentos, a soma total dos valores recebidos pelas pessoas ocupadas, acompanhassem o crescimento da presença feminina no mercado de trabalho, cerca de 92 bilhões e 700 milhões seriam injetados na economia. Ou seja, se as mulheres tivesse o salário idêntico do homem, se todas elas tivessem a remuneração média aumentada, nós iríamos injetar quase 100 bilhões de reais na economia. É um longo caminho a ser trilhado, a estatística tem que ser avaliada e, naturalmente, que nós temos que trabalhar para que esse preconceito, vamos colocar, seja eliminado no mercado de trabalho. E olhem, agora já vai virar lei, hein? Porque o Senado Federal aprovou
um projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E agora é irreversível, já vai para a sanção do presidente Lula. O que o Senado fez? Não acatou as emendas, com isso, uma vez aprovado no Senado e já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, ela não precisa voltar para ter uma nova votação. Então, vai entrar em vigor em janeiro de 26. Claro que só espera agora a canetada do Lula. Evidentemente que ele vai fazer um grande evento para poder dizer, né, que ele é o paizão dos trabalhadores e está dando mais dinheiro na nossa mão. Para compensar essa isenção, será tributado quem ganha mais de R$600.000 ao ano. O imposto de renda vai mudar para quem ganha de R$5.000 até R$7.350. O que eu fiz? Eu peguei aqui, tem uma calculadora que foi criada exatamente para ver o impacto. Eu fiz faixas de salário para você ter uma ideia se você se enquadra aí. Então vamos lá, se você ganha R$2.000 por mês, estou falando isso sempre a partir do ano que vem, tá? Porque vai ser agora sancionado pelo presidente Lula, depois as empresas terão tempo para adaptação e entra em vigor a partir de janeiro. Então o impacto vai ser no salário de janeiro, quando você receber lá em fevereiro. Então, quem ganha R$2.000 por mês não tem nenhuma mudança, não ganha, não perde, é exatamente como está sendo hoje. Quem ganha R$3.000 por mês também não tem ganho nenhum. Agora começa a ter vantagem. Você ganha R$4.000 por mês. O ganho mensal que você vai ter é de R$114,76, ou seja, vai descontar o imposto de renda teu, mais menos R$114,76. O ganho anual, já com o 13º, é de R$1.491,89. Ou seja, você vai estar, quem estava ganhando R$4.000, pagava o imposto de renda, vai ter a isenção. Essa isenção tem um impacto anual de R$1.491,89 se a gente incluir o 13º, que também segue a mesma lógica de não ter desconto. Ganha R$4.500 por mês. Seu ganho mensal será de R$200,39, R$2.065,07 no ano. Ganha R$5.000 por mês. Você vai ter um ganho mensal de R$312,89, R$4.067,57 em 12 meses ou num ano com o 13º. Subiu para R$5.500 o seu salário. R$246,32, sua economia mensal, R$3.202,19 no anual. Sua remuneração é de R$6.000 por mês. A economia, o ganho mensal é de R$179,75, no ano R$2.336,75. Remuneração de R$6.500 por mês. R$113,18 a sua vantagem, R$1.471,31 no ano. Ganha R$7.000. Seu ganho mensal de R$46,61, anual R$605,87. Se você ganha de R$7.350 para cima, não muda nada, você não tem nenhum ganho. Ou seja, aquela isenção lá dos R$5.000 que eles estão falando, a pessoa vai economizar no ano um pouco menos de um salário no imposto de renda, R$4.067,57. Nós temos estudos que apontam que boa parte disso vai para consumo. A propensão marginal a consumir da população é de 80%, ou seja, a cada incremento de R$1.000 na renda, a pessoa tende a consumir R$800. Isso é uma média, mas tem gente que gasta tudo em consumo. Agora, para compensar isso, há o projeto de lei, que agora vai virar lei, vai tributar quem tem renda de lucro e dividendo. Ela vai ser gradativa. Então, quem tem dividendos nas empresas, R$600.000 por ano, é zero a mudança. Quem retira por ano na empresa R$650.000 vai ter um custo de R$5.416,67. Era zero nesse momento. Vai ter esse imposto, 0,83%. Quem ganha R$700.000 no ano, ou seja, faz uma retirada de lucro e dividendos, o impacto é de 1,66%, R$11.666,67. Era zero.
vai gastar praticamente R$ 11.670. Retirada de R$ 750 mil no ano, 2,5% é o impacto, R$ 18.750 de imposto. E eu fiz aqui uma simulação para quem retira R$ 800 mil no ano, 3,33%, R$ 26.666. Lembrando que essa tributação era isenta até agora, a partir do ano que vem será tributada. A alegação dos empresários é que eles já pagam o imposto de renda na empresa, eles distribuem depois de pagar ao governo, mas agora vai pagar o imposto de renda na empresa e também na distribuição de resultados. Com 600 mil, claro que boa parte dos pequenos negócios vão ficar fora e vai atingir aqueles que têm maior ganho. Quem ganha acima de R$ 50 mil por mês e é CLT, nada vai mudar, vai aplicar a tabela de imposto de renda que está vigente. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo comercial, porque na sequência eu tenho a entrevista da semana. Eu vou receber o Leandro Rosa. O Leandro Rosa, ele é especialista em investimentos e é CEO da GR Capital, nosso colega aqui do dia a dia do Cidade 360. Como houve uma mudança na manutenção da taxa de juros em 15% ao ano, nós queremos falar para você as principais opções para você fazer a aplicação financeira. Nós vamos falar um pouco também de educação financeira e como é que ficam os empréstimos e quais as opções para você começar já a fazer ali a sua reserva de emergência. Eu volto logo depois do intervalo com o Leandro Rosa. Até já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento: Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. Nosso encontro de todos os sábados para falarmos de economia, das 7 às 8h30 da manhã. Perdeu qualquer coisa do nosso conteúdo? Vá lá no YouTube, Reinaldo Caféu Economista ou 96 FM Bauru. Nesse momento, ao vivo no YouTube e também no Facebook. Bom, nesse bloco, como anunciado, eu recebo Leandro Rosa, ele é especialista em investimentos, CEO da GR Capital e colega aqui também do Cidade 360. Bom dia, meu caro, bem-vindo aqui, estreando no Economia 360, né, Leandro? Bom dia, mestre Caféu, obrigado pelo convite. Ouço todo sábado, eu vou fazer minha caminhada, vou ouvindo o programa e obrigado aí pelo convite, espero contribuir hoje. E trouxe você porque na última quarta-feira, né, o Banco Central acabou decidindo pela manutenção dos juros em 15% ao ano. É óbvio, né, que a gente, quando fala houve a manutenção da taxa de juros, fala pouca coisa vai alterar. Mas nós temos também que comparar a taxa de juros interna com a externa. E lá nos Estados Unidos, na semana anterior, houve uma redução de 0,25 ponto percentual. Ou seja, o diferencial de juros favoráveis ao Brasil cresceu. E aí tem um movimento também no câmbio, né? Fala um pouquinho essa decisão do Banco Central e aquilo que seria um certo alívio ali não veio não, né? Caféu, assim, para quem, né, nos ouve diariamente, sabia que a gente não esperava uma redução agora. A grande dúvida era como viria o comentário e depois a ata semana que vem. Mas o grande ponto do que eu vi desse comunicado do Banco Central, apesar da manutenção, foi que a todo momento o Banco Central se questionava, será que 15% ao ano é o suficiente para manter a inflação? E ele questionava isso, né, nos próprios comunicados. Quer dizer, ele queria mais. Possibilidade de ter mais. Nessa última reunião, ele colocou que ele entende que essa decisão é compatível com a estratégia da convergência da inflação. Ou seja, o que ele está falando? O remédio que estamos tomando é o suficiente. Agora vamos ver até quando. Eu acredito, e o BTG também interpreta dessa maneira, Caféu, que o Banco Central já está introduzindo uma possibilidade de, em janeiro ou em março, que é o que o mercado mais acredita,
começar uma redução de juros. Que vamos lá, Café, é muito necessário para o Brasil essa redução de juros, né? Agora, eu tenho sempre também levantado, porque alguns colegas, mais do mundo do jornalismo, né, econômico e menos os economistas, eles têm olhado muito a questão da inflação, que eu também entendo que é onde o Banco Central persegue, né? Mas nos comunicados e na ata do Copom, eles sempre têm mencionado a política fiscal. Ou seja, o fato do endividamento público. E aí, num raciocínio econômico, nós sabemos que existe uma relação entre retorno e risco. Ora, eu estou pensando assim, olha, a inflação está chegando nos 4,5%. Não obstante também ele já ter dito que ele persegue os 3%. Mas aí, quando você olha o fiscal, a dívida pública nesse governo cresceu 6,4 pontos percentuais. Tem um peso aí também na decisão, né? Porque ele está dizendo, olha, se eu reduzir também a taxa de juros, nos leilões que eu fizer, esse investidor vai querer uma ração maior. Se eu diminuir a ração dele, pode ser que eu não gire. Inclusive, eu tive informação que na última semana, um dia lá teve dificuldade de rolagem de dívida. Isso aconteceu no mercado, né? Sim, Café. Esse ponto é fundamental. A gente ouve, né? O Banco Central subiu a Selic porque precisa controlar a inflação. Sim, é verdade. A função do Banco Central é controlar, além deles, controlar a inflação. Só que o grande ponto como você mencionou, a gente saiu 2023, a gente saiu de 72% de dívida bruta para 82% agora. Ou seja, o governo está gastando demais. E aí o que acontece? A inflação, quando a gente olha, por exemplo, IPCA para esse ano 4,5%, não é uma inflação fora do comum, é até que relativamente ok, apesar de estar acima da meta. Em nível mundial, não estamos falando nada absurdo. O problema é que o nosso governo gasta demais. E quando a gente fala de empréstimo, de Selic, a gente está falando de empréstimo para o governo. E quando você está emprestando, o investidor, ele quer segurança. Como que a gente pode falar de segurança de um governo que está aumentando demasiadamente as contas públicas, a dívida não para de subir? Eu vou trazer aqui a média de dívida bruta dos países emergentes, inclusive na América, em relação ao PIB, dos emergentes e América Latina, gira entre 60% e 65% da dívida bruta em relação ao PIB. A gente vai para 82%. Quando você pega a geração de receita, por exemplo, na América Latina, nós estamos falando de impostos sobre o PIB na ordem de 23%. Aqui no Brasil a gente fala de 34%, ou seja, a capacidade do governo de arrecadar já está no limite e a gente já está gastando demais. Outros países têm dívidas até maiores que o Brasil, mas não têm a dificuldade de crescer e um nível de impostos tão alto e uma dívida galopante, né? Se a gente pensar no dólar, obviamente que o risco da dívida pública está na mente dos investidores estrangeiros. Há fundos de pensões que não podem aplicar no Brasil porque nós não temos grau de investimento. Mas no curto prazo é factível imaginar um fluxo financeiro maior para cá, atraindo para o capital especulativo, pelo diferencial de juros. Nós temos a segunda taxa real do mundo, né? Café, a gente está perdendo uma janela de oportunidades incrível. Acho que nós até comentamos esses dias, hoje o mundo está sofrendo uma redução enorme de taxa de juros pelos bancos centrais. Para você ter uma ideia, em termos de números, em 2008, os bancos centrais, em função daquela crise, aquele rolo que foi do subprime lá dos Estados Unidos, os bancos centrais somados, eles baixaram a taxa de juros 312 vezes, todos os bancos centrais do mundo. Agora, os bancos centrais já baixaram a taxa de juros 313 vezes em 24 meses. A gente está vendo uma flexibilização monetária gigante. Para quem não está entendendo, fala assim, os bancos centrais no mundo estão baixando os juros. Só aqui no Brasil que não. E qual que é o problema, o lado bom disso? Vem muito investimento para cá. Por isso que a gente vê o dólar caindo. E o dólar está caindo no mundo todo. Porém, a oportunidade que a gente tem de baixar os juros juntamente com outros bancos centrais, a gente está perdendo essa janela, o que é muito ruim para a economia. Se a gente pensar agora do lado do investidor, né? Nós temos
O pequeno investidor ele está indo para a poupança. A poupança está dando o quê ao ano? 8%? 8%, Esse é o patamar da poupança. Mas o que fazer para esses? Porque eu fico pensando, a gente sempre recomenda, olha, você tem coisa melhor. Mas eu fico pensando naquele sujeito que usa a caderneta de poupança como conta corrente. Eu não sei se já aconteceu com você construiu uma casa, às vezes um prestador de serviço, ele dá até a conta da esposa dele. Deposita nessa poupança da esposa, que eles usam um pouco isso. E é ali que eles começam a ter a cultura da poupança, né? O que falar para esse pequeno, que para ele não ter muito trabalho e eventualmente fugir da caderneta de poupança? Hoje, ainda bem que o brasileiro está acordando, né? A poupança, cada vez, ela está diminuindo mais e os brasileiros, os que têm dinheiro, estão aprendendo a investir. Mas quem ainda, né, tem dúvida, Hoje, Café, hoje o mercado financeiro está muito democratizado. Você consegue fazer uma aplicação segura que dá praticamente o dobro da poupança hoje, com a mesma facilidade de resgate, com resgates diários. Hoje, com a Selic a 15%, você consegue fazer uma aplicação a 14,9%, 15% ao ano, com liquidez diária e com a facilidade de um resgate simples. Então, hoje a poupança ela não é nada mais do que falta de informação. E quem não está pegando hoje esse cenário, está perdendo um dos melhores cenários do mundo. E é do mundo mesmo, né? Como você comentou, a gente tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, de rentabilizar melhor seus investimentos. É o que diferencia aqueles que têm poucos recursos do que têm muito, né? Porque, usando até uma linguagem do livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Tem o rico e tem o pobre, né? O pobre ele fica nessa mentalidade muito pequena de não ter educação financeira, de não ter renda passiva, de ficar ali. Já o rico é aquele que olha as oportunidades. E você está falando, olha, eu poderia num ano dobrar o rendimento que eu estou, mas eu, por acomodação, porque não querer ter conhecimento, por facilidade, estou me contentando com a metade. É mais ou menos isso. E o que acontece na outra ponta quando fica fazendo crediário aí, pagando juros, né? Quer dizer, o sujeito compra um televisor e paga 2. Não é à toa, Café, que hoje o brasileiro ainda é muito mal informado financeiramente, né? E por isso a importância, né, de um programa igual esse aqui, e parabéns para quem está ouvindo. Alguns números, né? O Brasil, por exemplo, em taxa de poupança, é um dos menores do mundo, 14% sobre o PIB. Você pega a média mundial, é de 26% sobre o PIB. O brasileiro não tem o hábito de investir. O brasileiro ainda acredita, Café, que bets, né, é uma forma de investimento. Não sei se você chegou a ver esse dado da Ambima. É assustador. E qual que é a consequência disso? A gente está vendo atualmente 79 milhões de brasileiros com inadimplência, né, batendo recorde de inadimplência. Claro que a taxa de juros está alta, inflação subindo, a vida não está fácil para ninguém. Mas existe uma parte ali que é falta de conhecimento financeiro e eu não tenho como não acreditar que a aplicação de poupança, e o brasileiro ainda investe muito na poupança, é resultado disso. Que é o mesmo que vai para títulos de crédito, título de capitalização, né, que rende até menos do que isso. Bom, estamos aqui conversando com o Leandro Rosa, ele que é especialista em investimentos e CEO da GR Capital e parceiro nosso do Cidade 360. Leandro, vamos falar então dessas alternativas da renda fixa. A renda variável está dando um bom rendimento, está tendo um período de bons balanços, né? Na renda variável, por exemplo, o Ibovespa bateu recordes nominais, né? Vamos explicar esse recorde nominal, né, para a pessoa entender que não é bem assim, que nós estamos no melhor momento da Bolsa. Café, vamos lá. Para mim, falar a verdade, chega a ser uma afronta eu ter que falar que a Bolsa está batendo recorde, mas a gente tem que falar dessa forma, né, para o ouvinte entender. Mas assim, Café, e as pessoas vão entender o exemplo que eu vou dar agora. Recorde mesmo da Bolsa aconteceu em 2008. Para você ter uma ideia, um título do que seria o Ibovespa, chamado EWZ, em 2008, Café, ele valia $100 em 2008. Nós estamos em 2025, hoje esse EWZ vale quanto? $31, ou seja, nós estamos em dólar, a nossa bolsa valendo 70% menos do que em 2008.
Porém, né, a gente, no valor nominal, que é o valor que ela realmente está subindo, mas em valor de poder de compra, a gente está muito longe de um recorde real. Se a gente inflacionasse o Ibovespa, você estava aqui nos 180, 190 mil, mais ou menos. Para a gente recuperar só a inflação de 2008, quando bateu lá os 74 mil pontos, a gente teria que estar em torno de 190 mil pontos. A gente está muito atrás. Então, né? Se nós estamos acima de 150 mil, tem uns 40 mil pontos ainda para isso. Ainda. E o que está acontecendo, né? Já que a gente falou de Ibovespa, vamos aproveitar e engatar. Poxa, por que está acontecendo isso? O Brasil está voando? É isso que está acontecendo? Está indo tudo bem? Não é isso. O que acontece? Eu comentei mais cedo, os bancos centrais estão baixando taxas de juros no mundo inteiro. E o mundo financeiro ele é uma balança. Quando taxa de juros cai, outros ativos sobem. E o que a gente está vendo no mundo? Poxa, a Bolsa Brasileira está subindo 40% em dólar, a do México está subindo 40% em dólar, a África está subindo 60% em dólar, a China está subindo 35% em dólar. Ou seja, as bolsas do mundo estão batendo recorde e estão subindo, mercados emergentes. Europa batendo recorde, Japão batendo recorde, Estados Unidos batendo recorde. Por quê? Taxa de juros caindo, ouro não para de subir. Ou seja, quando a taxa de juros cai e está caindo no mundo inteiro, com exceção do Brasil, os estrangeiros vão procurar lugar para comprar renda variável ou qualquer outro tipo de ativo. E o que está acontecendo? A Bolsa Brasileira vem se valorizando em função desse movimento. Quem está comprando Bolsa Brasileira é o estrangeiro. Se você olhar as participações institucional Brasil, ninguém está subindo, pessoa física está caindo, o estrangeiro subindo. E assim, estamos num cenário de otimismo absurdo? Longe disso, Cafeu. Desde 2022 não abre um capital aqui no Brasil. Nenhuma empresa abre capital no Brasil desde 2022. Ou seja, não é um cenário otimista, pelo menos para quem está olhando daqui. Que é um momento, né? E toma cuidado, porque o brasileiro normalmente quer entrar quando está na alta, né? Tem espaço ainda para subir, mas algumas ações já chegaram lá. Bom, vamos fazer um rápido intervalo comercial, porque na sequência a gente vai falar de outras aplicações financeiras na renda fixa e também como é que fica daquele lado do sujeito que não tem dinheiro. E aí, vai mudar alguma coisa aí no custo financeiro para você, na sua empresa? A gente trata disso tudo logo depois do intervalo. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento. Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Cafeu. Descomplicando a economia, nosso encontro de todos os sábados para falarmos de economia, passarmos a limpo aí as notícias da semana, trazer para você orientação de educação financeira. Hoje recebendo aqui Leandro Rosa, ele que é especialista em investimentos e CEO da GR Capital, parceiro aqui do Cidade 360. Nessa semana saiu a decisão da taxa de juros, a taxa Selic, nós estamos repercutindo, né, essa manutenção dos juros. Já falamos um pouco do que pode acontecer com o dólar, falamos um pouco do Ibovespa e eu quero pegar o recorte da renda fixa, viu, Leandro? Hoje nós temos aí renda fixa pagando o quê? O 100% do IDI chegaria em que patamar? Hoje vai fazer uma aplicação no banco, vão te pagar mais ou menos 14,9 ao ano. Tá? Para pegar 100%, 110% do DI, o que é? Está ligado ao volume? Ao prazo, principalmente ao prazo. Mais ao prazo do que se o valor. Você vai fazer uma aplicação para um ano, você vai conseguir 105 do CDI, um pouquinho mais, é mais ou menos isso. O banco ele fala o seguinte, você me empresta o dinheiro, você me dá a garantia que você não vai tirar durante um ano, eu te pago um pouquinho mais. Se você fizer um prazo de 2, é uma taxa um pouquinho maior, 3, um pouquinho maior, é o prazo que o banco vai ter para te devolver o dinheiro. As letras de crédito do agro e do mercado imobiliário continuam sendo atrativas? Continua sendo isento, apesar de que às vezes você olha, você fala, mas não está pagando 100% do CDI, mas por ela ser isenta de imposto de renda, acaba compensando. É uma conta que tem que fazer, por isso a importância de um especialista, mas é tranquilo. No geral, se você pegar até 90% do CDI sem pagar imposto, acaba compensando. E aí, no caso da LCI, mudou a regra do ponto de vista da carência. Sim, agora você tem um tempo mínimo de 9 meses para não resgatar,
mas é uma excelente opção. E detalhe, né? Nessa reforma da tributária que a gente vai ter, não vai pagar imposto, o que foi ótimo, né? Eles estão falando em 5%, né? E o que seria ruim até para financiar os setores, né? Esse é um grande problema, né? Ô, Leandro, eu tenho sido abordado, às vezes a gente tem conversado sobre isso, né? Tem bancos aí, agentes autônomos oferecendo taxa pré-fixada de 15% ao ano, 16% ao ano, mas teria que deixar aí para 2 anos. E tem algumas pessoas que têm disponibilidade para isso, né? Ele já tem uma carteira ali disponível e fala, bom, se eu pegar aqui 100 mil reais da minha carteira, deixar para 2 anos não vai fazer falta nesse período. O que falar para essas pessoas que estão casando com uma taxa pré-fixada, apostando na queda da Selic lá na frente? A gente estamos com essa recomendação também, nós estamos fazendo essa recomendação, porém, a pessoa precisa ter consciência que quando ela faz uma aplicação pré-fixada, e o que é pré-fixada, né? Você que não está acostumado. Quando você aplica, você sabe exatamente quanto que você vai receber, independente do que vai acontecer com a Selic. O que o Café comentou aqui, uma taxa, por exemplo, vou travar 15%. Se a Selic cair para 12%, você continua recebendo 15%. Mas o que é importante, Café, para o investidor? Saber que essa aplicação tem risco. Caso você fique travado nos 15% e a inflação suba ou a Selic suba também, você também ficou travado lá embaixo. Então o que eu recomendo? Pega um pouco de cada um. Pega um pouquinho no seu caso que você comentou, 100 mil reais. Vamos pegar um terço num pós-fixado que acompanha a Selic, um terço num pré-fixado que você já sabe quanto que você vai receber e um terço em um IPCA, que é a inflação mais uma taxa. Nesse cenário, pode ser que cair, pode ser que subir, pode a inflação subir, que você está coberto, sua aplicação vai render independente do cenário. Faça chuva, faça sol, você está com uma boa rentabilidade. Pegar um IPCA mais 6 é para comparar com o que nós temos hoje, uma taxa real de 9,74, né, que é descontada a inflação, ou seja, casar já também com uma inflação mais 6 não é um mau negócio, né? Você está perdendo só um pedacinho dessa rentabilidade. Né? Não é um mau negócio e eu sugiro, inclusive, uma aplicação simples com liquidez, onde você pode aplicar muito fácil. O Tesouro Direto está pagando muito bem, que são títulos do governo. Sim. A gente vê títulos privados ali pagando inflação mais 7, inflação mais 6, quase que no mesmo nível do título público. Então, minha sugestão, olhe para esse, estude um pouquinho, é 5 minutos, tem vários vídeos lá no Tesouro Direto que você pode aprender a aplicar e faz sentido, viu, Café? Faz sentido. Eu tenho também visto alguns pais que estão agora com uma educação financeira maior. Aí nasceu minha netinha agora, que estava conversando isso em casa. Aí a minha filha fala, e aí, o que a gente vai fazer, né, para a Rafaela, né? Daqui a pouco vem o Caetano, né? E o que vem à mente de cada um de nós, no início, é abrir uma previdência privada, né? Que tem algumas modalidades de pai para filho. Para essa criança que nasceu agora e os pais e avós que queiram já começar, em vez de dar uma roupinha, colocar um dinheirinho, a previdência é esse caminho natural? É excelente opção. Lógico que qualquer aplicação financeira onde a criança não está aprendendo simplesmente a gastar, eu acho que ela tendo a consciência que existe uma aplicação financeira, existe um negócio chamado juros sobre juros, já é bacana. E a previdência também é ótima, porque dá previsão, você pode mudar de fundo, mudar de aplicação ali sem ter que pagar imposto. Acho que o fundamental, e isso é uma característica, Café, que a gente lá na GR Capital, a gente atende muita família abastada, e muitos têm o hábito disso, sabe? E o importante, Café, e essa fica a dica para o ouvinte, não é o valor em si. Pode ser R$50, abre uma previdência pequena de 50, R$100, R$500. O importante não é o valor, é a criança entender a importância do planejamento, ela entender que daqui 10 anos ela vai ter uma continha muito mais gorda, e até para os pais também se reeducarem e pensarem, poxa, o que eu quero para minha vida, o que eu quero em termos de aposentadoria para 10, 15, 20 anos. O mercado financeiro, Café, ele é muito bom para você se planejar
O erro do brasileiro é ele querer ganhar o dinheiro numa tacada. Isso é muito difícil. Se você se planeja para 15, 20 anos, você consegue uma boa aposentadoria, mas com planejamento e aos pouquinhos. E não é impossível, tá? Não é impossível. Os fundos imobiliários, eles têm dado um bom retorno? Porque sempre foi batido, eu me lembro até de debates que a própria GR trouxe com especialistas, né, que tem tanto fundo de tijolo como fundo de fundo. Olha, você que não quer canalizar seu dinheiro para imóvel, você pode ter aí um galpão logístico, um shopping center. É uma opção na diversificação da carteira? É uma opção, é uma excelente opção e vai continuar sendo não tributado os dividendos mensais. É uma excelente opção. O brasileiro ama investir em imóvel, ama. Mas o problema do imóvel físico, você precisa juntar muito dinheiro. Você não consegue hoje comprar um imóvel para colocar de aluguel com menos de 150 mil, 200. O fundo imobiliário é uma opção onde você pode comprar um imóvel listado na bolsa e receber os dividendos mensais. Hoje, Café, os fundos imobiliários ali giram em torno de 0,9 a 1,3, mais ou menos, estou falando de média, tá? Você recebe esse valor mensal sem desconto de dividendos, e você pode começar com cotas a partir de R$100. Então você, ouvinte, poxa, quero começar a investir, não tenho muito, tenho só R$200. Poxa, comece com o fundo imobiliário, vai ser legal pra caramba. Você, casalzinho, vocês que já pensam ali, querem começar a montar uma segurança financeira junto, começa com pequenos valores, R$100, R$200, é uma excelente opção, e lá na GR a gente está disponível para isso. Falando do outro lado, que lá também vocês têm quem toma empréstimo, né, representa o banco, né? Capital de giro para as empresas. A taxa mais barata é quando tem garantia. O empresário tem tido uma resistência, né? Eu conheço alguns empresários, não, mas se estão pedindo garantia porque eu não tenho, o meu risco é alto. Não, eu falo para eles, se te der garantia que você é o risco menor para o banco, você vai pagar menos, né? Mas para quem vai tomar empréstimo, ou de capital de giro, ou de financiamento, tendo uma garantia agregada é o melhor dos mundos para você diminuir o custo de empréstimo. Hoje, quando a gente fala, né, de empréstimo para PJs, para empresários, a garantia é fundamental, não tem como, né? E hoje o crédito está ficando cada vez mais restrito. Por quê? Tem a seletividade. Sim, claro, muita. E hoje que a gente vive um cenário onde o governo toma, né, a 15% ao ano, o empresário está tendo que pegar 20%, 25% e com garantia ainda. Não está fácil para o cenário, né? E inclusive, Café, até nesse terceiro trimestre aí de divulgação de balanço de resultado na Bolsa, a gente está vendo o impacto nas empresas sobre isso. A gente está trabalhando aí com uma queda de 11% nos lucros das empresas agora na divulgação de resultados do terceiro trimestre, em função das despesas financeiras. A receita, a gente está prevendo um aumento de 8% das empresas que estão na Bolsa, mas o lucro de queda de 11% do lucro por causa da despesa financeira. Está com a alavancagem financeira bem comprometida aí. E para a pessoa física? A pessoa física tem pago uma taxa de juros elevada, né? O cara que está rolando no cartão de crédito vai continuar nesse patamar, né? Afinal de contas, a Selic não mudou, e quando a inadimplência cresce, o bom paga pelo mal, né? Aí você tem lá cartão de crédito a 15%, 16% ao mês de taxa de juros, né? Sim, além do fator de Selic, né, muito alto, vou te trazer um dado, eu não sei se você conhece, esse dado foi divulgado pelo Banco Central em 2022. Sabe qual que é a taxa de recuperação da inadimplência aqui no Brasil em relação ao mundo? De cada R$1 de inadimplência que tem, aqui no Brasil, a gente só consegue recuperar 18 centavos. Quer dizer, os bancos perdem 72 centavos. De uma dívida... Não, 82, né? 82. Exatamente. A média mundial é 36 centavos, a média mundial. E quando você pega em países, por exemplo, Japão, a taxa de recuperação é de 90 centavos, ou seja, a gente está muito abaixo. Por isso que o nosso crédito é tão alto também. Porque o risco de quem empresta é alto, e por isso das garantias que a gente estava comentando. Por isso, você que está nos ouvindo, se tiver nessa, é planejamento financeiro, né? Você quer sair, eu tenho recomendado, venda um bem, recomece, mas identifique o problema que levou você a usar o dinheiro do banco, porque
não há perspectiva no curto prazo de mudança desse quadro em termos de taxa de juros. Né? Sim, no Brasil, educação financeira, e assim, Café, vou trazer mais um dado aqui, né? Dado do SPC, mostrando que pessoas que têm problemas de endividamento, elas são menos produtivas, elas têm problemas com o desenvolvimento de vício, como álcool e outras drogas, elas se isolam, elas não querem participar da vida social, ou seja, uma série de consequências. Um fator que diminui muito os efeitos das pessoas é uma reserva de emergência, tá? Que seja pequena, nem que seja de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, mas é o suficiente para te gerar um conforto psicológico. Então, você que está ouvindo aqui, né? Pense, poxa, meu gasto mensal é de 2 mil por mês, 3 mil por mês, como que eu consigo juntar 5 para pelo menos eu ter essa reserva de emergência? Começa com R$100, com 200, vai aplicando, daqui a pouco você mas você pode ter certeza que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, aquela pressão que você tem que trabalhar sempre para pagar as dívidas, ela vai diminuir muito, gerando em qualidade de vida. Leandro Rosa, da GR Capital, para achar GR Capital nas redes sociais, só digitar lá. grcapital.com.br, no Instagram, GR Capital. Falei demais, Café? Não, falou o suficiente. Esse Leandro Rosa, você acompanha aqui a GR Capital no Cidade 360 e hoje tive a alegria aqui de receber o Leandro para a gente falar do mercado financeiro. Uma boa semana, bom fim de semana para você. Para você também, obrigado pelo convite, viu, Café? Já me convidando, pode chamar mais que eu venho, tá? Bate-papo muito gostoso. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, porque na sequência eu trago as notícias do agronegócio. Fique por aí. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento. Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. Descomplicando a economia, todos os sábados às 7 às 8h30 da manhã. Perdeu o nosso conteúdo, quer rever as dicas, as entrevistas? Vá lá no canal no YouTube, Reinaldo Caféu Economista. Batemos mais de 6 mil que assinam o canal, queremos crescer para 7 mil e ficar organicamente. Eu não impulsiono, não faço nada, eu conto mesmo com a sua participação, a sua divulgação. Gostou de um vídeo lá? O Gustavo Cândido, acabando aqui no nosso programa, já está fazendo os recortes, né, das entrevistas, das dicas, né? Você pode ir lá e ver só esse recorte, né? E faça a assinatura do canal, pegue esse recorte, distribua para os seus amigos, para os familiares, né? Nosso propósito aqui é descomplicar a economia e trazer para você educação financeira. Bom, eu quero falar de um parceiro, né, de todos os sábados aqui, que é a Padaria Duque. A Padaria Duque traz aqui o nosso cafezinho, né, de todos os sábados, e você pode também ter entregas de pães diariamente aí na sua empresa. Você pode contratar para o Coffee Break corporativo, eles também fazem esse tipo de trabalho. Você pode acionar pelo WhatsApp 3879-4900, 3879-4900 e seguir nas redes sociais, @Padaria Duque. E eu quero falar com vocês também de um grupo que está tendo aí a preferência na nossa região e já se consolidou em nível nacional. Esse grupo tem feito a diferença na vida das pessoas, na trajetória de empresas e na criação de novos negócios. Eu estou falando do grupo Euro 17. O Grupo Euro 17 reúne empresas como a Euro 17 Crédito, que se tornou uma das maiores correspondentes bancárias do país, além da Euro Securitizadora, a Euro 17 Seguros, a Euro 17 Promotora, 17 Imóveis, 17 Experience e a agência de publicidade 17 Com. São empresas que estão conquistando clientes com uma visão inovadora e o compromisso com a excelência dos serviços. Com profissionais qualificados com mais de 30 anos de experiência, o Grupo Euro 17 conquistou credibilidade para se tornar líder em diferentes mercados, fornecendo serviços da mais alta qualidade, valorizando a inovação, a responsabilidade financeira e o desenvolvimento econômico. Bom, agora você conheceu um pouco mais do Grupo Euro 17,
faz o seguinte, dá uma acessada no site para conhecer mais os serviços, euro17.com.br. Se preferir, faça uma ligação gratuita, é 0800 888 0017, 0800 888 0017. Euro 17, nós fortalecemos a sua vida financeira. E o governo federal proibiu 6 marcas de café ou de bebida sabor café neste ano. As proibições ocorreram em ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com participação do Ministério da Agricultura e autoridades estaduais. A última proibição, referente a cafés da marca Vibe Coffee, foi publicada no Diário Oficial da União nesta semana. Entre as marcas, algumas foram consideradas café fake, por usar elementos diferentes de café na sua composição. São elas: a Melissa, pó para preparo de bebida sabor café; Pingo Preto, pó para preparo de bebida sabor café; Oficial do Brasil, bebida sabor café; Café Câmara; Philo Criativo, da Café Philo, pó para preparo de café; e Vibe Coffee, que acabou de ser também bloqueada. Então fique atento, essas marcas têm que sair do mercado e é o Ministério fazendo o seu trabalho e acompanhando, a qualidade dos produtos. E há um consenso no mercado de que as usinas de cana-de-açúcar vão enfrentar um período de margens apertadas ou até mesmo negativas na próxima safra 26-27, que vai começar no próximo ano em abril. O horizonte parece menos ameaçador do que há 10 anos, quando as empresas do ramo entraram numa crise generalizada que levou inclusive ao fechamento de uma centena de usinas no país. Eu dava consultoria para usinas naquele período, eu acompanhei ali em loco a dificuldade, muitas foram vendidas, outras simplesmente fecharam. Diferentemente do que aconteceu naquela época, as usinas evoluíram na gestão de risco e em governança e aprenderam a fazer hedge de preço, quer dizer, se proteger contra as oscilações de preços, e aproveitaram esses últimos anos de vacas gordas para se fortalecer seu caixa e melhorar o perfil das suas dívidas com prazos maiores. Algumas, inclusive, acabaram diversificando, saíram daquela história da commodity, de aceitar o preço de mercado, e começaram a investir também nos subprodutos e em cosméticos, entre outras, e inclusive em ração animal. Então fica aí a constatação de que poderá ter problema, o setor vai sofrer problema ano que vem, mas há uma leitura de melhor preparo na gestão e no fluxo de caixa. E a produção brasileira de ovos deve crescer entre 4% e 5% no ano que vem, apoiada por custos mais baixos de ração e pelo consumo doméstico. Essa é a projeção da consultoria Agro do Itaú BBA no seu relatório. A safra maior de milho tende a elevar os estoques na passagem do início do ano, contribuindo para os preços internos mais baixos. Há também, que é uma ração, O milho é uma ração básica aí para as aves. Há também espaço para avanço nas exportações, condicionado à retomada do mercado americano. E outubro terminou com a cotação do boi gordo firme e em alta, sustentada pela exportação e pela oferta limitada. O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, destaca que compradores que precisam cumprir as escalas de abate, na maioria dos casos de 7 dias, acabam cedendo à pressão de vendedores e pagando valores mais altos pela arroba. Nós buscamos aqui o indicador mais recente e a cotação teve alta de 4,85% no acumulado de outubro. Ao longo do mês de outubro, os preços tiveram aumentos em todas as regiões pecuárias, com reajustes que variaram entre 2% e 5%. No dia 31 de outubro, último dia do mês, o preço da arroba foi cotada a R$ 318,85. Claro, esse preço oscila diariamente, acompanho hoje aí esse patamar, mas esse foi o patamar que trouxe esse aumento, que chegou até 5% no período. E olha só, em um porco da raça Duroc, avaliado em R$20 mil, foi morto com um tiro na cabeça após invadir a propriedade vizinha no bairro Pinheiral,
um braço lá do norte de Santa Catarina. Isso aconteceu no último sábado, dia 1º de novembro. O caso terminou na delegacia. Conforme a Polícia Militar de Santa Catarina, o dono explicou que o animal fugiu da área onde ele era criado e invadiu o terreno próximo à residência. Na sequência, os policiais conversaram com o autor do disparo. Ele disse o seguinte: ele tomou a decisão de abater o porco com uma espingarda. Ele tomou essa decisão para preservar a segurança da família dele, pois era um porco de grande porte. A ocorrência em Santa Catarina chamou a atenção não apenas pelo alto valor do suíno, mas também por levar o debate sobre a responsabilidade em invasões na área rural. De acordo com a advogada Ana Luísa Arigoni, o escritório Arigoni Advocacia lá do Rio Grande do Sul, a lei prevê duas possibilidades. Se o animal que invadiu a propriedade estava causando prejuízos, como destruição de lavouras ou cercas, por exemplo, o dono tem que ter o dever civil de indenizar o vizinho lesado. Agora, se o animal oferecia risco real à integridade das pessoas, como o vizinho alegou à Polícia Militar, pode ser analisada a hipótese da legítima defesa ou estado de necessidade, situações que afastam a responsabilidade do autor do disparo. A especialista em direito ambiental reforça, por outro lado, que a morte do animal também pode suscitar a discussão sobre maus tratos. Fica aí um registro desse mundo do agro e, nesse caso, né, um caso que levou a abater um animal, um porco de R$20 mil. Imagina a dor de cabeça que está passando aí o proprietário e agora a discussão da indenização. E as exportações brasileiras de carne bovina in natura bateram um novo recorde em outubro, segundo dados divulgados pela SECEX, que é a Secretaria do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Foram 326.559 toneladas, um aumento de quase 2% sobre o recorde de setembro, cerca de 315 mil toneladas. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 18,6%. Portanto, uma boa e bela notícia. Um preço médio foi de $5.538 por tonelada. Uma receita gerada em outubro foi de 9,5 bilhões de reais, ou 1,7 bilhão de dólares. Valor apenas 0,5% maior do que 1 bilhão e 700 milhões de dólares de setembro, mas 41% superior ao mesmo período do ano passado. O Centro de Estudos Avançados, a CPEA, destaca que o ritmo de exportações vem forte desde junho, ainda que tenha havido pequena diminuição em agosto. Além disso, o preço médio da carne in natura vem se mantendo estável em reais, por volta de R$30 mil por tonelada desde junho. Em dólar, nesse período, tem oscilado entre 5.500 e 5.600 dólares. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, o último bloco, eu vou trazer a lógica econômica das metas econômicas e os instrumentos de política monetária e também a agenda econômica da próxima semana. Eu destaco que vai ser divulgada a inflação oficial do Brasil. Mas eu falo disso tudo logo depois do intervalo. A gente volta já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento. Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. Descomplicando a Economia, nosso encontro de todos os sábados para falarmos de economia. Você viu aí a entrevista esclarecendo pontos em relação à manutenção da taxa Selic, avaliando o mercado, o agro, trazendo para vocês aí nesse sábado, né, uma ilustração e esclarecimento sobre esse universo econômico. Tem alguma dúvida? Manda sua mensagem aqui
Inclusive, faça assinatura no nosso canal lá, Reinaldo Café, o Economista. Queremos atingir 7.000 aí, só de maneira orgânica, com indicações da nossa audiência. Bom, nesse bloco eu quero falar um pouco das metas macroeconômicas. Quem consegue entender essa lógica, consegue fazer uma leitura dos jornais, esses comentários que a gente faz em economia, fica muito mais fácil. Então, qualquer governo, qualquer equipe econômica vai trabalhar para cumprir 4 metas econômicas. Uma delas é criar condições para que haja crescimento da economia. Então, aumentar a produção de bens e serviços no país, melhorando o padrão de vida da população. Então, há uma meta de levar o país a crescer. A outra meta é atingir o maior nível de emprego. A gente fala de atingir o pleno emprego, né? Gerar emprego. Garantir que a maioria da população que deseja trabalhar e tem aptidão e tem idade para trabalhar, ela consiga uma colocação. Até mesmo os empregadores que tenham vontade de empreender também possam fazê-lo. A economia tem que crescer, tem que gerar emprego, mas os preços têm que ficar comportados. Então, é uma meta macroeconômica você buscar, ou a equipe econômica buscar, inflação baixa. No caso aqui do Brasil, o Banco Central está fazendo esse papel, né, tentando trazer a inflação para 3% ao ano. Hoje está acima de 4,5% ao ano. E, não menos importante, a quarta meta é garantir uma distribuição justa de renda, ou seja, que não haja uma diferença tão acentuada entre os que ganham mais e os que ganham menos. E aí você pode ter políticas compensatórias para isso. Bom, se eu chego para alguém e falo assim, você tem que cumprir essas metas, essa pessoa vai perguntar, ok, mas o que a ciência econômica trouxe de conhecimento para me ajudar a cumprir essas metas? E aí a ciência econômica trouxe o que a gente chama de instrumentos de política macroeconômica. O que são esses instrumentos? São as formas que as equipes econômicas têm para crescer, gerar emprego, estabilizar preço e distribuir renda. Então, um dos instrumentos é a política fiscal. Então, o governo usa da política fiscal para influenciar a economia através do gasto público e da tributação. No caso do gasto público, ele pode aumentar ou diminuir o gasto público para acelerar ou desacelerar. Se a economia está contraída, o aumento do gasto público aumenta o dinheiro em circulação, as pessoas vão ter mais dinheiro, como tem estoques que a economia não está indo bem, esse dinheiro injetado pelo governo na economia faz com que haja uma demanda agregada superior, acabando com esses estoques. E, se for de curta duração, não tem efeito inflacionário. E aí que vem o detalhe, tem que saber dosar, porque você tem que cumprir a meta da inflação ficar estabilizada, né? E se você vai só aumentando a liquidez e aumentando a demanda, pode provocar inflação. Tem que fazer na dose certa. E o governo pode também, na política fiscal, usar da tributação. Ele pode aumentar ou diminuir impostos. Então, se eu quero inibir a demanda, eu posso aumentar a carga tributária, os preços vão ficar mais elevados. Eu quero baratear preços, eu diminuo a carga tributária. Foi feito a exaustão, isso no governo da Dilma Rousseff. Infelizmente, deu no que deu lá, 2 anos de recessão. Então, olha, para cumprir a meta de crescer, de gerar emprego, de estabilizar preço e de distribuir renda, pode ser usada a política fiscal, intervindo nos gastos públicos e no nível de arrecadação. Uma outra política, que essa é praticada pelo Banco Central, é a política monetária. Que é isso? O que é? É o Banco Central controlando a oferta de moeda e as taxas de juros. Então, a cada 45 dias aproximadamente, o Banco Central se reúne com o seu Comitê de Política Monetária e decide sobre os juros, se ele vai ser maior ou menor. Nesse momento, como a gente já abordou com o Leandro Rosa, ele preferiu manter a taxa de juros, mas ela está num patamar bastante alto. Descontada a inflação é 9,74% ao ano. É a segunda maior taxa do mundo. Qual que é o objetivo do Banco Central? Garantir que o governo financie o seu déficit, rolando a sua dívida pública, e principalmente que a inflação chegue no centro da meta, que é de 3%. Então, a política monetária
restritiva, aumentando a taxa de juros, afeta o comportamento do consumidor, diminuindo a demanda agregada. Se a economia retrair, entrar em recessão ou diminuir o ritmo de crescimento, o Banco Central vem e reduz a taxa de juros. Ali na frente, quando a inflação estiver controlada, certamente o Banco Central vai diminuir um pouco a taxa de juros. Só não vai diminuir de maneira contundente se a dívida pública continuar crescendo como vem crescendo agora. Isso nós já abordamos lá com o Leandro, que é o exagero dos gastos públicos, fazendo com que o agente econômico queira uma taxa de juros maior para poder financiar o governo. A outra política que é utilizada para monitorar a economia é a política cambial. O governo influencia na taxa de câmbio, afetando as exportações e importação. Aqui no Brasil nós adotamos o câmbio flexível. Quem define a cotação da moeda estrangeira é o mercado, na oferta e demanda por moeda estrangeira. Mas tem a possibilidade do Banco Central entrar quando houver um desarranjo, que a gente chama de flutuação suja, o dirty float. Ou seja, ele entra no mercado, vamos supor que o dólar subiu de R$ 5,30 para R$ 6,00. O Banco Central pode entrar vendendo dólar, emitindo títulos públicos lastreados em dólar, vendendo a termo lá para frente. Ou, se a cotação cai muito, que prejudique as exportações brasileiras, ele pode entrar no mercado comprando dólar. E, finalmente, ele usa a política de rendas, que é o governo controlando preços e salários, influenciando na inflação e na distribuição da renda. Ele quer um salário mínimo maior, está influenciando na renda. Controla o valor dos aluguéis, criando normas para isso, controla a entrada, né, o uso das pessoas que não têm moradia, e assim por diante. Então, esses instrumentos podem ser utilizados de maneira isolada ou em conjunto. A sabedoria de quem comanda a economia faz com que esses instrumentos sejam usados na dose certa para que efetivamente você garanta que a economia vai crescer, gerar emprego, mas você não vai ter inflação e vai praticar justiça social. Esse é o ensinamento da ciência econômica. Bom, vamos falar dos destaques da agenda da próxima semana? Vamos lá. Na segunda-feira, dia 10 agora, nós começamos a semana com o Boletim Focus. O Boletim Focus, você sabe, eu falo aqui todos os sábados, ele é a mediana do mercado dos principais indicadores. Mediana é aquele ponto do meio. Então nós vamos saber na segunda-feira o que o mercado pensa da inflação, da taxa Selic, do câmbio, do PIB, entre outros indicadores. Esses são os principais. 8h25, 8h30 da manhã, o Banco Central já coloca lá no site esse boletim. Na segunda-feira, na Europa, nós vamos ter confiança do investidor. Terça-feira, na China, tem crescimento dos empréstimos. Aqui no Brasil vai ser divulgada a ata do Comitê de Política Monetária. Importantíssima essa ata, por quê? Como nós tivemos a manutenção dos juros e a nota foi dizendo, não vai cair no curto prazo, é óbvio que a leitura mais detalhada da ata vai trazer mais pistas para ver em que momento efetivamente nós teremos a redução dos juros ali na frente. E na terça-feira, além da ata do Copom, vai ser divulgada a inflação oficial do mês de outubro. O mercado espera uma alta de 0,48% ou 5,17% em 12 meses, o que vai se distanciar do limite máximo de 4,5%. Na quarta-feira, teremos o relatório mensal da OPEP, lá nos Estados Unidos. Na Europa, o encontro do Eurogrupo. Aqui no Brasil, nós vamos ter a divulgação do crescimento do setor de serviços. O setor industrial de setembro veio em queda e o mercado projeta que o setor de serviços cresça só 0,1%. E também teremos divulgação da confiança do consumidor. Na quinta-feira, nós temos produção industrial na Europa, temos vendas no varejo aqui no Brasil. Olha só, né? Vamos completar a indústria, serviços e o varejo. O mercado prevê um crescimento de 0,2% no varejo no mês de setembro. Também teremos produção de veículos aqui no Brasil. Há uma previsão de queda de 1,5% na produção. Não obstante, as vendas,
o mercado projetar que elas podem ter crescido 7,9% em outubro. Nos Estados Unidos, nós teremos índices de preços ao consumidor, a inflação de lá. Na China, produção industrial e vendas no varejo. E vamos fechar a semana com divulgações na China do investimento estrangeiro direto, que é aquele que entra na produção lá na China. Na Europa, variação do emprego. Também na Europa, PIB da zona do euro. E aqui no Brasil, nós já vamos ter a prévia da inflação do aluguel, o IGP-10. O mercado projeta 0,1% do IGP-10, o que pode ser a tônica também do IGPM. O IGP-10 é divulgado na próxima sexta-feira, no dia 14 de novembro, enquanto o IGPM é lá pelo dia 28 de novembro. E aí nós já vamos saber qual a inflação do aluguel que vai vigorar a partir de 1º de dezembro. É isso. Bom, eu quero agradecer a interação da nossa audiência e reforço o convite para você nos acompanhar no próximo sábado, das 7 às 8h30 da manhã. Lembrando que se você quiser rever nosso conteúdo, é só acessar os canais da 96 FM Bauru e do Reinaldo Café Economista no YouTube. Os trabalhos técnicos foram de Leandro Zacarim, a coordenação das redes sociais de Gustavo Cândido e no comando da interação com a nossa audiência, a cargo de Marcos Cafel. O Economia 360 tem patrocínio de Serve Todos Supermercados, da Pascoaloto Serviços Financeiros, da Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. O apoio vem da Ótica Diniz, Seguro Saúde é Primo Seguros, Lopes e Guedini, seu escritório Tex Group para Bauru e região, 3208-0003. São parceiros do Economia 360, o Novo Termas de Piratininga e a Padaria Duque. WhatsApp 3879-4900. Eu encerro o programa de hoje com uma frase do Napoleão Hill. Quando os teus desejos são suficientemente fortes, parecerá que você possui poderes sobre-humanos para alcançá-los. Essa frase resume a ideia de que a força do desejo pode impulsionar as pessoas a alcançar seus objetivos, independentemente dos seus obstáculos. Nos encontramos na segunda-feira no Cidade 360 e no próximo sábado no Economia 360. Bom fim de semana, mude já, mude para melhor. Fique agora com o Túnel do Tempo. Tchau. Você ouviu Economia 360. Reinaldo Café descomplicando a economia. De volta no próximo sábado. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros.